No vídeo de hoje eu vou comentar algumas vantagens em investir em FIIs de tijolo, te mostrar 4 fundos de tijolo que estão descontados e no final do vídeo eu vou te mostrar uma tabela com os valores e preço mínimo para montar uma carteira com esses fundos. Uma das vantagens em se investir em fundos de tijolo é termos os imóveis físicos, como galpões, shoppings, lojas, prédios em gerais, e que podem se valorizar com o tempo, sendo corrigido pela inflação, como é feito no seu valor patrimonial e em seu aluguel, por exemplo. E esse aumento de aluguel vai refletir diretamente nos seus proventos, que são pagos para a gente, os acionistas. Mesmo apresentando um dividendo um pouco inferior em relação aos FIIs de papel, nos traz mais segurança e menos volatilidade na nossa carteira. Hoje, o mercado está nos trazendo uma janela de oportunidade muito boa. Como a taxa de juros está alta, as cotas têm caído bastante e que pode ser uma boa oportunidade. Ultimamente, os fundos de papel vêm roubando a cena por apresentar um dividend yield muito elevado. Porém, há alguns dias vem apresentando quedas em suas cotas, devido principalmente à inadimplência de alguns devedores. Muitos fundos de papel assumiram riscos muito altos para entregar um dividendo elevado, agora estão sofrendo em suas cotações. Infelizmente, muita gente aprendeu da pior forma, da pior maneira, perdendo seu dinheiro suado. Mas nunca é tarde para revisarmos nossa carteira e, quem sabe, acrescentar ou até mesmo substituir algum ativo, para termos uma carteira bem distribuída e balanceada. Bem-vindo ao canal. Nesse canal falo sobre finanças e investimentos. Se você é novo ou nova por aqui, convido você a se inscrever, ativar as notificações que toda semana eu trago um conteúdo novo. Deixa o like, pessoal, já vai ajudar bastante ao canal. E para o nosso primeiro fundo, sem enrolação, vamos direto. É o KNRI11, cuja sua cotação está custando R$ 146,15. Tem um dividend yield de 7,46% e um desconto aí de 9%. Seu P sobre VP valendo 0,91 e teve uma valorização nos últimos 12 meses de 14,92%. Um pouco mais sobre o fundo, podemos ver aqui no seu relatório do KNRI11 alguns dados bem interessantes, como por exemplo, a sua carteira imobiliária, um portfólio composto por 20 propriedades, sendo 12 edifícios comerciais e 8 centros logísticos. Então a receita por estado, a grande maioria 64% em São Paulo, depois Rio de Janeiro e logo em seguida Minas Gerais, onde está mais concentrado. A gente descendo aqui mesmo no próprio relatório, temos outras informações bem interessantes. A divisão dos seus imóveis e outra coisa bem importante é o seu portfólio. Nós temos aqui bastante imóveis bem classificados, bem localizados, né? Só pelas fotos aqui a gente já consegue ver que são prédios bem estruturados, galpões bem localizados também. Outro fato importante é a localização e o tipo de imóvel que se classifica nesse fundo. Diferenciais ativos, um galpão logístico AAA, desenvolvido com alto padrão construtivo e especificações técnicas de primeira linha. Localização privilegiada próxima a São Paulo, com acesso às 2 principais rodovias do estado de São Paulo, que possibilitam fácil acesso à capital, bem como às principais cidades do interior de São Paulo. Então são empreendimentos muito bem localizados, muito bem estruturados. Então quando alguém aluga esses imóveis, não é tão simples assim uma empresa querer se desfazer de um galpão desse, porque já é adaptado aí para cada setor, para cada necessidade aí do locatário. Referente ao valor da sua cotação, lá em 2018, ela estava valendo ali por volta de R$ 120, R$ 122 reais. Teve um pico aqui um pouco antes da pandemia de aproximadamente R$ 160 reais, R$ 162 reais, e hoje está custando na faixa aí de R$ 145 reais. Então, ela teve um pico, caiu na pandemia, mas está retomando aí aos seus valores. O próximo fundo é o BTLG11, com a sua cotação hoje de R$ 95,80, R$ 95,80, um dividend yield dos últimos 12 meses de 9,31%, um P sobre VP de 0,97%, valorização de 1,54% nos últimos 12 meses. Falando um pouco aqui sobre a sua cotação, ela tem voltado aí a seu pico histórico, está chegando próximo, lá em 2018, valendo aproximadamente R$ 50 reais. Teve um pico aqui antes da pandemia de R$ 100, R$ 103 reais, e hoje aí
valendo os seus R$ 94, R$ 95, próximo ali do valor justo, né, de 1 no seu P sobre VP, com pouco desconto, porém realmente é um bom fundo, por isso que não está tão descontado assim e retomou bastante o valor da sua cota. Vamos aqui então para a sua apresentação do portfólio. É um excelente fundo que a gente consegue ver aqui no seu relatório os indexadores, 88% do IPCA e 12% indexados aí ao IGPM. Outro dado importante desse fundo são as localizações dos seus imóveis. Então, a grande maioria, 41% dos seus imóveis, estão localizados até 30 quilômetros do centro aqui de São Paulo. Então, isso traz um bom retorno para os fundos, uma boa valorização para os imóveis. Aqui um pouco mais sobre o seu portfólio. Nós temos bastante galpões, como a gente falou anteriormente. São galpões bem estruturados e bem localizados, que tendem a se valorizar e a ter um retorno maior aí para os cotistas ao longo prazo. O próximo fundo é o MAL11, um fundo de shopping que está custando R$ 104,60, um dividend yield de 8,98, um P sobre VP de 0,85, tendo um desconto aí de aproximadamente 15% e uma valorização nos últimos 12 meses de 9,66%. Então, referente à sua cotação, né, já retomou aí praticamente o seu valor. Antes, lá em 2018, custando seus R$ 75, R$ 74, teve um pico ali antes da pandemia de R$ 104 e hoje retomando esse valor já recuperou totalmente aí o valor investido referente à sua cotação. Então, aqui no relatório do MAL11, nós temos alguns shoppings, né? Então, o fundo de shopping tem bastante shopping espalhado em Maceió, Shopping Tacurana, Suzano, Shopping Tabuão. Então são bastantes imóveis aí espalhados pelo nosso Brasil. Nosso próximo fundo é o XP-LG11, um fundo também bem conhecido, que hoje está custando R$ 100,65, com seu dividendo yield nos últimos 12 meses de 8,59, um P sobre VP de 0,89, então abaixo aí, né, do seu valor justo referente ao P sobre VP, e uma valorização de 11,61%. Referente aí à sua cotação, ela já voltou bastante depois da pandemia. Então, lá em 2018, custando aproximadamente R$ 60, R$ 68, chegou a um pico aí de praticamente R$ 120 e hoje aí retomando os seus R$ 100, quase chegando ao seu pico aí máximo antes da pandemia. No seu relatório, a gente consegue ver alguns pontos interessantes. Eu quero mostrar para vocês também aqui. Referente à localidade dos imóveis desse fundo, a grande maioria está em São Paulo, né? 47% em São Paulo e em segundo lugar lá em Pernambuco, com 91%. E aqui também alguns dos seus portfólios, né? Alguns imóveis do seu portfólio. São imóveis também bem estruturados e bem localizados. É um fundo também bem conhecido na nossa bolsa. Então, quanto custaria montar uma carteira somente com esses fundos? Eu trouxe já pronto para vocês todos esses detalhes. Comprando uma cota de cada fundo, teríamos que desembolsar R$ 447,20. Com menos de R$ 450, você já estaria investindo em vários imóveis bem diversificados. Eu sei que parece pouco, mas com os aportes constantes, esse valor vai aumentando gradativamente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e que possa contribuir para o seu conhecimento. Por hoje é só, pessoal. Um abraço a todos e bons investimentos!